Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui indicar 5 HQs e mangás Lovecraftianos. Pois é, gente, nós estamos no Agosto Cósmico, que é um momento em que aqui no Livro em Livros eu acabo focando mais no cosmicismo criado por H.P. Lovecraft, que é um subgênero ali do terror da ficção científica que eu tanto amo. E é impossível falar sobre Lovecraft e não falar sobre o legado que ele deixou. O legado Lovecraftiano, que é o tema deste ano do Agosto Cósmico. E eu acabei focando mais em HQs e mangás que tem muito desse cosmicismo que eu amo e que eu quero indicar pra vocês. Então, vamos lá! Vou começar aqui falando sobre Nameless, do Grant Morrison, e com ilustrações do Chris Burham. Aqui a gente tem uma história de um personagem que não tem nome, o Nameless, e ele tem uma habilidade muito especial. Ele consegue entrar no mundo dos sonhos, porque se você não conhece tanto Lovecraft, ele tem algumas histórias que se passam no mundo dos sonhos e que são conhecidas como Ciclo dos Sonhos. Inclusive, vou deixar na descrição o vídeo onde eu comentei sobre cada um dos contos do Ciclo dos Sonhos. E aqui esse homem é contratado para um trabalho. Ele precisa entrar nesse mundo dos sonhos e roubar uma chave muito importante. Depois que ele rouba essa chave, ele é mandado para uma base lunar junto com outro grupo de exploradores. Por quê? Porque em direção à Terra está vindo um asteroide. E, logicamente, esse asteroide precisa ser parado antes. Eles precisam destruir. Só que antes, eles querem abrir este asteroide. Por quê? Porque essa chave que ele roubou abre os portões que tem dentro desse asteroide. E mais do que isso, este asteroide é Xibalba, que na mitologia maia é o mundo dos mortos. E a partir do momento em que eles abrem esses portões, as coisas ficam bem malucas. Porque a gente já não sabe mais o que ali tá acontecendo no passado, o que tá acontecendo no presente, o que tá acontecendo no futuro, o que é realidade, o que é sonho, o que é simples loucura. E, gente, é tudo muito gráfico, é tudo muito maluco, é tudo muito explícito e é tudo muito bizarro. Eu amei as ilustrações do Chris Burham, que eu não conhecia, e com o Grant Morrison eu não tinha uma ótima experiência não, mas aqui ele me surpreendeu demais, porque a gente tem referências o tempo inteiro a diversas mitologias, a diversas criaturas, a diversas histórias e elementos Lovecraftianos, e no final ele explica um por um, sabe? Tudo que ele colocou ali, e é de encher os olhos. Sério, pra quem gosta de Lovecraft, pra quem gosta de cosmicismo, não deixe de ler Nameless. Agora eu vou falar de O Templo do Hernan Rodrigues. Gente, essa é uma adaptação incrível de 5 histórias do Lovecraft para a graphic novel. E a maneira como o Hernan faz isso é simplesmente sensacional. Sério, aqui desde as ilustrações até as histórias e como elas foram adaptadas é algo sensacional. A gente começa aqui com Um Intruso e é muito interessante porque na época em que eu li essa HQ, eu ainda não conhecia essa história, que hoje em dia é uma das minhas histórias favoritas do Lovecraft. Inclusive, também vou deixar na descrição o vídeo em que eu fiz falando sobre os meus contos favoritos dele. E aqui a gente vai conhecer um homem que está preso no subterrâneo de um castelo e uma bela noite ele consegue escalar e sair dali. A gente não sabe por que ele tá preso, a gente não sabe pra onde ele tá indo, mas a gente vai saber. E é simplesmente sensacional. É uma história extremamente melancólica, é algo que me lembra muito Edgar Allan Poe, é muito poético, e eu super recomendo, inclusive, se você não conhece essa história. Depois nós temos a música de Eric Zahn, que é também sobre uma pessoa que começa a ouvir uma estranha música e vai seguindo e vai descobrindo mais sobre a música e quem está tocando. A gente tem Nyarlathotep, que acaba aí sendo uma figura tão icônica, né, do Lovecraft, que é um deus que vive no mundo dos sonhos, mas também vira e mexe, também vem pra Terra para causar o caos. Depois a Cidade Sem Nome, onde é mencionado pela primeira vez o Necronomicon, né, na história original do Lovecraft, em que um homem acaba sendo aí impulsionado para tentar descobrir uma cidade que está no meio do nada e que guarda muitos segredos. E por último, o próprio O Templo, onde a gente também tem ali embaixo das águas um templo que acaba sendo descoberto e que também tem coisas muito misteriosas escondidas. Sério, gente, eu acho que tudo funciona nessa adaptação, eu acho que mais gente precisa conhecer, porque é simplesmente sensacional. Não sei se esse quadrinho específico já chegou no Brasil, mas se você lê inglês, eu super recomendo O Templo.
Falando agora de mangás, eu vou falar de Parasite, Parasita, do Hitoshi Awaki. Meu Deus, gente, esta história eu li, eu acho que faz uns 2 anos, eu li toda a saga, que na verdade são 10 volumes. E é simplesmente fenomenal, porque aqui a gente vai ver uma invasão alienígena acontecendo, em que parasitas alienígenas vêm para a Terra. E o objetivo deles é entrar nas pessoas por alguma cavidade, ir até o cérebro e a partir disso controlar essas pessoas. E de repente aqui nós temos o protagonista, que é um adolescente que acorda no meio da noite com um parasita entrando no seu braço. E é então que, de certa forma, com fone de ouvido, ele consegue parar. O parasita, ele acaba sendo depositado e ficando ali na sua mão e de repente ele ganha vida. Então, a gente vai ter, de repente, este alienígena com olho, com habilidades e tudo mais na sua mão o tempo inteiro, sabe? Falando com ele e tentando compreender a humanidade como um todo. E ele mesmo tendo que coexistir com esse alienígena, enquanto também vai tendo aí diversos conflitos com outros parasitas que, de certa forma, estão aí controlando outras pessoas e querendo controlar o mundo. E, gente, eu sei que é uma história um pouco diferente, porque a gente tem aqui muita ação, muitas batalhas, sabe, muita coisa acontecendo, e aí você fala, tá, mas o que é Lovecraftiano aqui? E, gente, o cosmicismo está não só nessa coisa dos alienígenas, nos parasitas e tudo mais, mas nessa coisa de um tentar compreender o outro, sabe? Do ser humano tentar compreender que ele não é o único no universo, que ele é só um grão de areia, e ao mesmo tempo esses parasitas querendo, de certa forma, destruir, né, o mundo como a gente conhece, sabe? E tirar a nossa humanidade, mas no caso a gente tendo um aqui que tá tentando entender a gente. Então eu super recomendo, assim, eu li rapidamente, eu gostei demais, eu acho que é uma história que também traz muita melancolia, tem arcos incríveis, tem personagens muito bem trabalhados, e eu simplesmente adoro como a gente tem esses dois personagens coexistindo aqui. Então, sério, gente, só leiam Parasita. Outra adaptação em quadrinho que eu gosto muito é o The Dream Quest of Unknown Kadath, do Ian J. Colbert, onde a gente tem aqui a adaptação de uma história maior do Lovecraft, que é uma novela, que é A Busca Onírica por Kadath. A Busca Onírica por Kadath é uma história que também se passa no ciclo dos sonhos, em que a gente vai ter aqui um personagem que geralmente é o protagonista dessas histórias do Lovecraft, que é o Randolph Carter. E o Randolph Carter, ele consegue acessar o mundo dos sonhos, e ele começa a viver ali uma busca por uma memória que ele tem. E, através disso, ele vai encontrando diversos deuses, várias criaturas bizarras e indo para diversos lugares e mapeando, né, o mundo dos sonhos pra gente. Esse é um quadrinho que eu não recomendo para quem não conhece essa história, tá? Porque o quadrinho, ele não explica nada, ele toma como princípio que o leitor já sabe essa história. Só que a maneira como tudo é mostrado aqui é simplesmente genial, porque tudo vai se conectando, porque a maneira como tudo é mostrado, como é ilustrado, faz todo sentido dentro da história em si, e no geral a Busca Onírica por Kadath é uma história que eu acho ela mais lenta, eu acho ela mais chatinha, mas ela tem um dos finais mais bonitos que eu já li na minha vida. Eu lembro que eu terminei a história original chorando, sabe, porque é muito bonito. Então, assim, eu super recomendo. Aqui a gente tem outras histórias do Lovecraft que vão entrar, né, como Nyarlathotep, como Os Gatos de Outher, e que fazem parte da história original e que acabam sendo aqui mostradas de uma maneira ímpar. Então, aí, se você já conhece, super recomendo pra você The Dream Quest of Unknown Kadath. E antes de eu falar aqui sobre a última HQ que eu recomendo e que você não espera qual vai ser, tá? Já vou falar isso. Eu peço pra você, por favor, se inscrever no canal Livro em Livro, se você ainda não é inscrito. Vou pedir que você curta esse vídeo, que você comente, que você compartilhe com outras pessoas, que você engaje, porque isso não te custa nada, vai fazer com que outras pessoas conheçam o canal, que você espalhe ali o amor pela literatura e também vai me ajudar muito. Então já agradeço e agora vamos falar sobre essa graphic novel que eu tanto amo e que você não tá esperando qual vai ser. E logicamente, gente, eu não tinha como fazer esse vídeo sem falar sobre Rick and Morty vs Cthulhu. Gente, esta graphic novel foi um acontecimento pra mim, porque eu não tava esperando nada. Eu conhecia a história de Rick and Morty por conta da animação, onde a gente tem o Rick, que é um senhor, um cientista muito maluco, que de repente vai viver ali com a sua família, né, com a sua filha, o seu genro, a sua neta, e principalmente o seu neto, o Morty, que ele acaba, de certa forma, usando como cobaia nas suas experiências. E, gente, é uma animação que tem muita escrotice, que é muito escatológica, que é bizarra, que
tem um ótimo humor, e a maneira como tudo isso aparece nesse quadrinho é sensacional. Por quê? Porque nessa história a gente tem o Rick percebendo que algumas criaturas Lovecraftianas estão vindo para a Terra. Então ele decide entrar na dimensão Lovecraftiana e enfrentar essas criaturas. E logicamente ele acaba levando toda a sua família junto. E, gente, sério, eu não tava esperando tudo que acontece aqui, porque a gente tem referências às mais diversas histórias de Lovecraft. A gente tem Dagon, a gente tem o Chamado de Cthulhu, a gente tem o Horror de Dunwich, a gente tem a Sombra Vinda do Tempo, a gente tem a Sombra sobre Innsmouth, a gente tem os Gatos de Uther, a gente tem a Busca Onírica por Kadath e muito mais. E é tudo colocado de uma maneira fenomenal que eu jamais esperei ver. E a junção de Rick and Morty com essas entidades Lovecraftianas faz todo sentido. E é muito especial porque, assim, o autor, ele critica o Lovecraft o tempo inteiro de uma maneira ferrenha que foi delicioso ler. Olha, vou falar de uma cena específica, onde de repente a Summer, que é neta do Rick, ela acaba encontrando ali os gatos de Uther. E ela encontra principalmente um gato preto que acaba aparecendo no conto Os Ratos nas Paredes. E, gente, o Lovecraft, ele era um cara horrível. Ele era extremamente racista, xenofóbico, machista, elitista e o pior que você pode imaginar. E na história dos Ratos nas Paredes, esse gato tem um nome extremamente terrível, extremamente problemático. E a maneira como esse gato se apresenta na história, cara, eu gargalhei, porque eu falei, cara, é isso que eu quero ver quando as pessoas hoje em dia escrevem sobre Lovecraft, sabe? E a gente tem, junto disso, toda a questão da pequenez humana, essa melancolia que fica muito na gente, de que a gente não é nada perante o universo. E Rick and Morty fala muito sobre isso também, sabe? Sobre essa questão mais negativa, essa questão mais nihilista da vida. E, no geral, eu acho que combinou muito. Eu adorei o que o autor fez aqui, como as histórias são mostradas, como são adaptadas. Eu também acho que o ilustrador, ele arrasou, porque essas criaturas, né, na hora que a gente lê nas histórias originais, são até difíceis da gente imaginar. Então, a maneira como ele acabou colocando tudo aqui faz sentido. Não é uma HQ super levinha, gostosa, não, é mais 18, sabe? A gente tem toda a escrotidão mesmo de Rick and Morty, mas é muito divertida e eu super recomendo pra você que é adulto, que gosta de Rick and Morty, que gosta das histórias Lovecraftianas ou que simplesmente quer se divertir, vá atrás de Rick and Morty vs Cthulhu. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho. Faça com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu algumas dessas graphic novels ou mangás. E também me dê sugestões de histórias Lovecraftianas que você gosta. E por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.